Neymar Júnior? Olá, Camila, tudo bem com você? Como se a gente não estivesse conversando até agora, né? Ah, eu adoro essa coisa, sabe? Essa coisa, essa naturalidade das gravações, né? A gente começa fazendo de conta que a gente não estava conversando até agora, mas estava, né? Mas tá bom. Muito bom te ver, Camila. Como é que você Muito tá? bom te ver, Neymar. Então, nossa conversa de hoje, ela vai passar um pouquinho pela tua trajetória, tá? Por que a gente Tá. vai falar da tua trajetória? Porque hoje tu é referência no mercado de tecnologia, né, já mentorou centenas de pessoas dentro desse mercado, e a impressão que passa pra gente é que é muito fácil pra ti aprender novas coisas. E eu sei que é só uma impressão, que tem É. métodos para isso, que tem formas de fazer isso e formas de enganar também. Mas que é um aprendizado e é uma coisa contínua. E daí o que eu queria extrair um pouquinho de ti, como que tu consegue estar sempre em aprendizado constante? Cara, eu acho que a primeira coisa vem do entendimento que eu tenho que continuar aprendendo, Camila. Essa é um primeiro ponto. Eu entendo desde sempre que, pô, eu tô longe de estar naquela fase em que eu posso, ou como já foi uma vez, você ter um diploma pendurado na parede e problema resolvido. Hoje em dia você tem que continuar aprendendo. Tem um termo que se usa, uma expressão que se usa que é lifelong learning, né? Todo mundo continua aprendendo por toda a vida. E eu acho que isso não é diferente para mim. A outra coisa que é importante, Camila, é que eu gosto de aprender, tá? E eu vejo o valor intrínseco. Eu acho que assim, cara, toda vez que você faz uma coisa e que você não vê valor intrínseco naquela coisa, que você tem que ver ela como meio para outra, cara, se ela é meio, você tenta achar uma forma de driblar ela na primeira oportunidade, né? Então, poxa, se eu tenho que aprender alguma coisa para conseguir uma promoção, cara, se eu achar outra forma de conseguir a promoção, não vou aprender, sabe? Ah, se eu tiver que, por exemplo, poxa, aprender alguma coisa sei lá, para poder dar uma aula, mas daí eu sou dispensado da aula, eu não vou mais aprender aquela coisa também, sabe? Então, se você vê aprendizado como meio, você vai sempre ver ele como um problema, né? Eu não vejo aprendizado como meio, eu vejo aprendizado como uma coisa boa por si só. Eu gosto de aprender coisas, né? Sempre gostei, sempre gostei. E sempre gostei exatamente por ter dificuldade, né? Eu tenho dificuldade gigantesca para aprender coisas novas, né? Eu tenho TDAH no nível estratosférico, então pouca gente sabe, tá? Mas passa uma borboleta do meu lado e eu distraio, né? Então, cara, imagina, eu tô lá lendo um texto complicado, eu adoro filosofia. Aí tô vendo lá Kant, cara, pô, Kant é difícil e tal. O cara passou uma borboleta, tô falando borboleta para dar um exemplo bom, tá? Mas, cara, passou uma borboleta do meu lado, pô, o que é o Kant, sabe? Tipo, então eu precisei, assim, eu tenho muita dificuldade em aprender, né? Como eu tenho muita dificuldade de aprender, poxa, as pessoas perguntam, poxa, mas como é que você consegue explicar as coisas de uma forma que parece tão fácil, né? É, caramba, né? Você simplifica tanto tudo. Aí a minha resposta é simples, cara. Eu só consigo explicar as coisas de uma forma simples porque se for complexo eu não entendo. Eu tenho que simplificar para eu entender, né? E esse acaba sendo tem aquela máxima que bíblica, inclusive, que diz que quando você é forte você é fraco, quando você é fraco você é forte, né? Cara, eu encontrei na minha fraqueza minha maior força. Eu aprendo a simplificar para mim e acaba ficando fácil para todo mundo depois também. Então, na verdade, surgiu de uma dificuldade, né? Mas quando a gente fala em aprendizado técnico, porque para as pessoas que são não técnicas, sempre parece um aprendizado muito mais complexo. Qual que foi o teu primeiro contato com o aprendizado técnico? Tu sabe que eu acho que não, Camila. Eu acho que assim, porque quanto mais técnico for o aprendizado, mais você faz isso desse jeito e sai do outro lado dessa forma. Tem uma É fórmula. previsível. Tem uma forma, sabe? Tem uma. Cara, dá 10 entradas, se você fizer sempre dessa forma, você vai ter sempre essa saída, né? Então você aprende a técnica, né? Consequentemente você vai acabar saindo do outro lado. É a mesma coisa que tocar violão, né? Como é que você toca violão? Cara, querendo ou não, violão em boa parte do tempo é técnica. Então, poxa, você vai lá e aprende como posicionar e aí é o ponto, tá, Camila? É esforço e repetição, né? Tipo, eu falo lá, a gente falamos já sobre um framework que eu gosto muito, que cara, você precisa ter técnica, mais tempo, né? Então, cara, técnica e tempo, né? Técnica, mais tempo, mais treino, vai gerar talento, né? Então, você precisa de técnica, treino e tempo. Se não juntar essas três coisas, dificilmente vira talento. Mas essa história toda que tu tem dos frameworks que te ajudam muito a entender os conceitos tidos como complexos e para explicar eles também, quando que começou isso? Tu te lembra de quando foi teu primeiro contato? Se tu tirou isso de alguém na época ou tu precisou por alguma necessidade específica? Eu sempre tive, Camila,
a demanda, né, de tentar achar uma formulazinha para lembrar das coisas. Tá? Anos atrás, muitos anos atrás, se demandava que as crianças lembrassem, por exemplo, da tabela periódica. Você precisava decorar a tabela periódica. Cara, como é que eu vou decorar a tabela periódica? Daí eu lembro que eu aprendi uma técnica que era você criar uma frase para cada família. Né? Então, nunca me esqueço lá, a Galinac roubou o Césio do Frâncio. Né? Porque é a primeira família. Né? Hidrogênio, lítio, sódio, rubídio, césio e frâncio. Né? Por que eu lembro? Porque eu criei a Galinac roubou o Césio do Frâncio. Entende? Tipo, eu criei um acrônimo, né, para me ajudar a lembrar, uma referência de memória. Né? E eu uso essas referências de memória para um monte de coisa. Tá? Quando eu falo como framework, é porque eu acabo utilizando, né, esses caras como uma forma tanto de organizar o pensamento, como também de organizar a forma como eu comunico. Né? Esse é um ponto importante. Eu percebi, por exemplo, que quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, quanto mais eu conseguir desenhar uma formulazinha para a pessoa entender, melhor fica essa comunicação. Né? Então, por exemplo, eu falo sempre que desempenho é igual a desempenho é igual a, quer dizer, desempenho. Olha o TDAH. O TDAH me pegando, né? Caramba. Não, produtividade, aí me perdi, tu vê como é que você perde o início da forma, mas ó, produtividade igual a desempenho sobre empenho, né? Produtividade igual a desempenho sobre empenho. Cara, se produtividade igual a desempenho sobre empenho, eu explico como produtividade igual a retorno sobre investimento, produtividade igual a trabalho entregue versus trabalho realizado, esforço, sabe? Eu começo a relacionar essas coisas, né? E aí eu utilizo, por exemplo, essa fórmula de produtividade igual a desempenho sobre empenho sempre que eu tenho um tema, algum assunto, alguma conversa que envolva produtividade, eu recorro ao framework. Né? Produtividade igual a desempenho sobre empenho. Então, quando a pessoa está falando sobre produtividade, eu questiono, cara, beleza, qual é a métrica que você está utilizando para desempenho? Ela me fala, qual é a métrica que você usa para empenho? Ok, é essa. Então, em torno disso, a gente começa a falar sobre o que é produtividade, entende? E de muitas formas dessa estrutura ajuda não só eu a pensar, mas também as pessoas a pensarem, né? O que ajuda com o meu trabalho de consultoria. E, cara, depois também fica mais fácil explicar para as pessoas, porque, poxa, vocês têm que ser mais produtivos. O que significa isso? Né? É abstrato. E aí vai para outras tantas, sabe? Por exemplo, você fala, por exemplo, para empresas, tem a famosa análise SWOT, quando você pensa em estratégia, né? Ou FOFA, né, no português. Cara, eu tenho forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Cara, eu sempre digo que quando uma força de uma empresa, né, encontra uma fraqueza da concorrência, nasce uma oportunidade. Quando uma fraqueza minha encontra uma força da concorrência, nasce uma ameaça, né? Então, essas formulazinhas, né, elas me dão espaço para poder conversar. E quase sempre, Camila, eu percebi que, poxa, eu consigo tratar de boa parte das questões de negócio, técnicas também, com meia dúzia de fórmulas. Né? Então, e pelo ato de tu explicar também te ajuda a entender, não? Claro. Assim, eu acho que tem aquela história, quem ensina, né, aprende duas vezes. Né? A necessidade, hoje, com a consultoria, eu vivo de ensinar. Né? De certa forma, cara, consultoria é a forma de você, de muitas formas você pode trazer consultoria como levar conhecimento novo para dentro das organizações. Então você está sempre ensinando. O consultor é um educador, né? Então, e aí entra a forma, cara. Quando você ensina, você aprende uma segunda vez. Durante a explicação, cara, não é nada incomum que quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu me dou conta de uma coisa que eu não tinha me dado conta até então, sabe? E vai crescendo, e vai... A minha frustração, às vezes, sabe, Camila, é não achar uma forma tão clara ainda, né, de retroalimentar isso, tá? Uhum. Tipo, como é que eu formo essa base, como é que eu mantenho essa base para os próximos exercícios aí, né? Esse acaba sendo o meu grande desafio. E eu noto que quando a gente faz uma reunião, tá conversando sobre algum assunto, tu tá sempre com um tablet, tá sempre tendo que rabiscar. Isso também te ajuda a ir entendendo e organizando os teus pensamentos, né? Eu entendi, anos atrás eu aprendi que você pode tem pessoas que têm mais facilidade de aprender vendo, tem outras pessoas que têm mais habilidade para aprender ouvindo e outras fazendo, tá? Eu sou um misto muito forte, a maior parte das pessoas é predominante visual. Eu acho que eu sou um cara mais auditivo, sabe, Camila? Eu preciso ouvir. Por exemplo, quando eu escrevo um texto, eu sinto a necessidade de ler ele em voz alta para mim.
sabe? Eu tenho essa necessidade, cara, eu preciso ouvir o texto, até para verificar se encaixou, se não encaixou. Eu verifico, inclusive, quando digo encaixar, cara, tá bem escrito, mas quando eu falo não tá encaixando, sabe? Não Não tá, soa bem. não soa bem. Daí eu vou lá e refaço o texto, altero. Então eu sou um cara visual, mas essa coisa da tomada de nota, né? São exercícios, né, Camilo? Tipo, aliás, tempos atrás eu dizia, cara, eu sempre tomo nota digitando, né? E poxa, eu sinto falta do caderno, não sei porquê. Daí me disseram, mas Lemar, o conjunto de neurônios que você ativa quando você faz assim é completamente diferente do conjunto de neurônios que você ativa quando você faz assim. Né? Então, tem toda a forma que é o meu jeito de aprender. Né? Eu preciso rabiscar. Mas eu também, eu sou muito analógica nesse sentido. Se eu anotar as coisas digitando, eu não vou lembrar. Eu vou ter que voltar naquela anotação. Agora, se eu escrever no papel, a maioria das vezes eu não preciso voltar nessa anotação. E aí volta para o meu TDAH, tá, Camila? Qual é o meu problema? Eu não consigo... Na escola, por exemplo, eu tinha dificuldade para copiar texto do quadro. Né? O professor estava escrevendo no quadro, quando ele olhava meu caderno, estava um trecho da parte de cima, um trecho da parte de baixo. Era uma loucura. Então, cara, tanto é que os meus professores, em dado momento, desistiram de mim. Então, o que eu comecei a fazer? Muito antes de chamar de modelo conceitual, saber que era modelo conceitual, eu comecei a desenhar, pô, aqui tem esse elemento que conecta com esse outro elemento, que conecta com esse outro, e assim por diante, entende? Mas eu acho que daí tá muito ligado ao processo de tu não decorar. Tu realmente aprender, conseguir estabelecer conexões, pelo menos para mim funciona assim. Eu preciso estabelecer conexões, tem que ter coesão, uma coesão clara para mim. Porque se eu só decorar, eu não vou lembrar mais, eu vou decorar para aquele momento. Mas às vezes eu decoro, sabe? Eu acho que, assim, já aconteceu. Por exemplo, eu entendo que você precisa criar, você precisa criar as sinapses, as conexões entre elas, tá? E cada um conecta de um jeito. Por exemplo, quando eu toco violão, cara, eu faço repetição, 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 para tornar aquele movimento que a princípio é pensado num movimento natural. Cara, eu gosto da ideia, né? E você trabalha você é artista, você é atriz, né? Você precisa decorar a fala, né? Então não é sobre lembrar da fala, às vezes é sobre decorar a fala, não é sobre mais ou menos o que o personagem está dizendo, é exatamente o que o personagem está dizendo. Então você precisa, às vezes o que acaba acontecendo pra gente é desenvolver técnicas para... Cara, eu tenho certeza que tem personagens que você executou há 5, 6 anos e que você ainda lembra das falas. Sim. E até fica estranho, né? Porque você pensa, caramba, com tanta coisa importante para eu lembrar, eu lembro das falas de um personagem que eu já não executo mais, né? Mas tu sabe que até para essa questão de decorar falas, eu preciso ter essas conexões, eu preciso entender. Eu preciso parar. Se me der um texto agora aqui para mim ler, decora e faz, por menor que seja, eu não vou conseguir fazer. Porque eu preciso, para mim conseguir decorar e lembrar disso, eu preciso entender. Eu preciso entender o que a personagem está falando, o que ela está sentindo, o que isso vai impactar na construção da cena. Senão eu não decoro. Mas eu vou mais longe, Camilo. Eu acho que no teu caso específico, o que você precisa pegar, cara, você representa e você sabe que a representação não consiste apenas em falar algumas falas. Exato. Né? Tipo, a crítica, por exemplo, para o dublador profissional versus o dublador amador, né? Tipo, dizem que quando o Luciano Huck foi fazer lá a dublagem daquele filme, ficou horrível, aliás, a dublagem dele, o diretor mesmo fala, cara, pô, o cara chegou, falou 2 horas e meia das falas e foi embora. Cara, não é assim, né? O cara que vai fazer dublagem é um ator. Ele precisa entender contexto, ele precisa da emoção, ele precisa, né? Tudo isso carrega, né? E aí eu acho que talvez esse seja o ponto, Camilo. Não é que você precise, nossa, eu preciso conhecer outras coisas para lembrar das falas. Tipo, não faz sentido lembrar das falas sem as outras coisas. Exato. Né? Eu acho que esse acaba sendo o ponto. E aí esse, de novo, é o framework. Né? Você está pensando, não, cara, eu preciso saber qual é o tom de voz aqui. Né? Porque eu posso falar, pô, uma mesma frase, se eu mudar o tom de voz, muda completamente. Eu gravei um vídeo, gravo vídeos para o Instagram, por exemplo, né? Aliás, quem não segue, não está vendo ainda, cara, dá uma olhada, tem os vídeos que eu estou gravando. Cara, e eu penso muitas vezes, poxa, eu gravei um texto de, cara, pô, ficou muito bom, falei exatamente o que eu queria falar, o texto já estava redigido, já tinha feito um roteiro para o vídeo e tudo mais, mas, cara, quando eu vejo, digo, cara, o tom de voz que eu usei não foi o adequado, né? Tipo, não encaixou com a mensagem que eu quero transmitir, aí eu gravo tudo de novo. Né, para poder eventualmente chegar no tom.
E isso é um processo de aprendizado, né? Você também vai executando, você vai vendo, com o tempo, sabe, Camila, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Eu vejo, por exemplo, trabalhos humoristas, né? Humorista, cara, um show de stand-up é tremendamente roteirizado, né? As pessoas Sim. pensam que esses caras estão improvisando. Não, cara, eles têm métrica, né? Cara, a cada tanto tempo tem que dar um push para você rir, né? Se as pessoas não rirem, pô, vai ter problema. Então, os caras já têm programadinho, cara. Vai ser risadinha baixa, risadinha baixa, risadinha baixa, risadinha alta, né? E aí vai. Então, só que óbvio, né? Algumas coisas funcionam muito bem, outras coisas não funcionam tão bem. E aí eles vão desenvolvendo. Cara, tem gente que fala que, poxa, um comediante chega num bom texto, às vezes para poder fazer uma apresentação para um especial, por exemplo, o cara fala, cara, tem que apresentar isso aqui pelo menos uns 6 meses para ir trocando as piadas, para poder fazer o arranjo e tudo mais, para chegar ao outro lado. A mesma coisa acontece com fala, sabe, Camila? E aí tem outro ponto interessante, ó. Houve um tempo na minha vida que eu me preocupava em ser inédito, sabe? Em toda apresentação que eu fazia, por exemplo, eu ia para um evento, eu pensava, cara, eu tenho que levar uma palestra nova, eu tenho que falar uma coisa que eu não falei ainda. Cara, de uns tempos para cá, cada vez mais eu me preocupo menos em ser inédito. Eu procuro ser assertivo, procuro ser eficiente. Então tem algumas frases minhas, alguns chavões, alguns recursos que eu utilizo que já são comuns. Por exemplo, cara, eu adotei como prática aquela brincadeirinha no final, deixa a mensagem pra gente, vai ser um prazer te ignorar. Cara, essa piada funcionou uma vez e eu uso ela de novo, de novo, de novo, de novo. Né, eu acho que em algum momento vai ficar chato para as pessoas, mas até aqui não percebi isso. Mesma coisa com relação, conto a história da minha empresa, digo, tecnologia, né, nem toda empresa é empresa de tecnologia, mas, cara, tecnologia é essencial para qualquer atividade, ou tecnologia vai ser uma restrição, né, que infelizmente é para a maior parte das empresas, ou vai ser enabler. Aliás, eu falo o contrário, sempre digo enabler, depois restrição. Então, cara, a gente tem que pensar em como fazer com que tecnologia seja uma habilitadora e não uma restrição. Então, cara, essa estrutura narrativa eu criei e eu repito ela à exaustão, entende? As pessoas dizem, nossa, né, mas você parece tão espontânea a tua fala. Cara, essa espontaneidade vem com a custa de muito ensaio, muito preparo, sabe? Muita repetição, muita disciplina para verificar o que funciona e o que não funciona, né? E eu sou obcecado por essa ideia de criar formas mais fáceis de incorporar coisas novas no vocabulário. Então tem que falar sobre coisas novas. Só que aí você vai começar a perceber o seguinte, né, Camila? Tipo, não tem nada muito novo debaixo do sol. Cara, eu acho referência, tem um bocado de temas que eu acho uma referência lá de trás que eu consigo trazer para cá e fazer a coisa funcionar. Então, sobre retórica eu trago referências antigas. Aí vem a importância, nós falamos antes sobre técnica, treino e tempo, né? Aí vem a importância de duas outras coisas, né? Referência. Eu preciso ter referência. Referências de quem faz bem alguma coisa, sabe? Quem são os grandes modelos, quem são pessoas que você admira e que você entende que estão falando coisas que você gostaria de estar falando. E também repertório, né? Cara, quanto mais amplo o teu repertório, mais recursos você tem, às vezes para expor de uma forma diferente uma mesma ideia. Né? E é muito o que eu faço, cara. Esse ano eu disse que é o meu ano de aprender sobre copy, por exemplo, né? Copy, para quem não sabe, é texto de venda, texto para vender qualquer coisa. Eu disse, cara, esse ano eu quero aprender muito sobre copy. Estou gastando tempo pra caramba estudando sobre copy. Cara, para quê? Para melhorar, né, Camilo? Porque, de novo, eu vivo de explicar as coisas para as pessoas, eu vivo de vender ideias. Cara, eu tenho que melhorar nisso. Né? As pessoas falam, nossa, Ademar, como que parece tão fácil para você? Eu digo, cara, não é tanto, tá? Não é Só tanto parece. parecer. Nunca é, sabe, Camila? Nunca é. Mas a gente tem que fazer parecer, né? Eu não sei, Camila, se tem que fazer parecer. Né? Eu acho que isso é até perigoso, tá? Você vai ver nos cursos, nos mentores, nos coaches da vida aí, você vê uma galera forte tentando fazer muita coisa que não é fácil parecer ser fácil. Uhum. E aí você engana as pessoas. Né? Você engana as pessoas fazendo elas pensar que, por exemplo, falar em público é fácil, fazendo pensar que ganhar dinheiro é fácil, fazendo pensar que, poxa, aprender uma competência nova é muito fácil. Cara, nada disso é fácil, né? E aí você entra nessa estratégia de, não, eu preciso fazer você pensar que é fácil, porque senão você não vai sentir vontade. Eu acho que esse, aliás, é um problema, sabe, Camila? Sinal dos tempos, as pessoas estão em busca do instantâneo, né? Essa instantaneidade, cara, eu preciso
ter uma fórmula rápida, fácil de aprender a fazer aquilo da forma mestre, sabe? E aí acaba fazendo besteira, começa a ficar raso, começa a ficar superficial. Ninguém se aprofunda em mais nada. Ah, não. Por exemplo, copy mesmo, só falando. Cara, pô, se você for pegar um Instagram da vida hoje, parece que todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Você vê Mesma 500 forma. vezes. Parece que você só troca as palavras. Aliás, tem muita gente que supostamente pega um texto pronto e substitui os espaços em branco, né? Ah, não, porque essa fórmula funciona. Funciona. Funciona, eu acho que ainda funciona. Mas, de novo, né? Eu acho que num tempo em que a gente fala sobre economia da atenção, né? Cara, é muito louco, de novo, é muito louco você tentar chamar a atenção das pessoas fazendo a mesma coisa que todo mundo, sabe? Não me parece ser o caminho. Mas você sabe que essa questão toda de que eu queria falar contigo sobre aprendizagem foi por conta de um texto que tu escreveu no teu blog, que é o texto onde tu fala que tu precisa extrair o máximo do conhecimento, né? Que tu tá aprendendo errado até aqui, provavelmente. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa ideia de provavelmente as pessoas estarem aprendendo errado. Eu acho que começa de novo com isso, né? Começa com essa ideia do propósito do aprendizado, né? O aprendizado, cara, vira problema quando você entende ele como meio. Esse é o primeiro grande ponto, sabe? A gente precisa, né, de muitas formas, conseguir transformar o aprendizado em atividade fim, né? Tem que ter valor por ele mesmo, né? A outra coisa, Camila, de novo, é sobre os fluxos, né? Teoria de sistemas. Cara, você tem um fluxo de entradas, você tem um fluxo de saídas, né? As pessoas às vezes se concentram muito em receber coisas novas, sabe? Ah, eu vou ler um livro, vou participar de um curso, eu vou assistir uma palestra, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa desse gênero, né? Cara, e você vai aumentando muito o fluxo de entrada, né? Só que as entradas elas não geram resultado, né? O resultado vai acontecer a partir daquilo que você faz com aquele conhecimento, né? Então, poxa, eu vou colocar isso que eu aprendi em prática de alguma forma, eu vou ensinar alguém aquilo que eu aprendi. Quando você pensa, eu vejo que esse é o grande ponto, sabe? Trocar um pouco a ênfase dessa entrada e dar mais ênfase para a saída. Cara, como que eu estou expressando mais do que eu aprendi, como que eu estou colocando em prática, como que de alguma forma eu estou extraindo valor, entende? Eu vejo que as pessoas dão muita ênfase para cá e pouca para cá. Então, na Eu acho que verdade, teria um framework para isso também, né? Uma fórmula, digamos assim, porque tu tem o fluxo de entrada, onde tu só recebe a informação, mas tu precisa refletir sobre ela, né? Passar pelo teu crivo pessoal também, para que tu consiga compreender, para que tu consiga entender onde isso se aplica e transformar isso em ação. Que seria... Sabe que às vezes não, Camila? Não? Eu vou te dizer que, poxa, às vezes sabe quando eu era moleque, eu participava tinha na época educação moral e cívica, né? E na aula de educação moral e cívica a gente participava de aulas de debate, né? E eu tive um ano que um professor fantástico assumiu nossa turma e ele perguntava qual era a opinião das pessoas sobre um determinado tema. E ele colocava as pessoas defendendo a ideia oposta, sabe? Esse é um grande desafio, sabe? Como que eu consigo colocar na minha fala uma coisa que eu não acredito, sabe? Como que eu consigo expressar isso, né? E aí você começa a exercitar, e aí tipo, poxa, eu tinha que achar argumentos para defender aquela ideia, inclusive, entendeu? Poxa, me lembro, cara, discussão sobre aborto, discussão sobre um monte de coisa, enfim, temas polêmicos, né? Que eu nem vou entrar aqui em qual é a minha posição, mas, cara, eu assumia com muita frequência a posição oposta para poder tentar e dali achar argumento. E, cara, outra coisa que eu comecei a ver, Camila, é que, poxa, eu comecei... Se fala muito sobre modelagem, tá? Tem algumas pessoas... Não sei se você já ouviu essa expressão de modelar. Modelar é quando você pega, por exemplo, alguém que você admira muito, uma referência, e você fala, cara, eu vou repetir hábitos dessa pessoa, certo? Eu vou passar a repetir hábitos dessa pessoa em imitação mesmo, né? E aí eu entendo que... Pô, não sei se você está familiarizado com a ideia... Aqui eu vou cometer uma imprecisão gigantesca, tá? Mas tem aquele conceito de terapia cognitivo-comportamental. Não sei se você já fala sobre o conceito, Sim. mas na terapia cognitivo-comportamental você fala, cara, com base no que eu sinto, eu influencio naquilo que eu penso, e daí eu acabo influenciando naquilo que eu faço,
que acaba influenciando a percepção das pessoas sobre o meu respeito e a minha mesma percepção, e que vai impactar no que eu sinto, e você tem um novo ciclo, né? A teoria básica diz que você deveria trabalhar onde você sente, que é o início da coisa toda. Só que a base da teoria cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, é que você mudar, por exemplo, se você mudar a forma como você age, você também está quebrando o ciclo, porque muda a forma como você age, você muda a forma como é percebido e percebe, logo você muda a forma como você sente, entende? Então, você pode mudar em qualquer ponto. Eu entendo às vezes, Camila, que, poxa, às vezes eu preciso só verificar uma linha que eu entenda que não seja ofensiva para mim e repetir ela. E, cara, repetindo ela, de alguma forma, eu volto depois e construo o pensamento, entende? Eu digo assim, ó, quanto antes você encurtar o expressar sobre, né, e claro, de forma consciente, de forma responsável, não assumindo uma posição que vá contra os seus princípios, não. Mas, poxa, se eu verifico, por exemplo, um comportamento em alguém que eu admiro, que eu entendo que eu gostaria de ter, cara, deixa eu simplesmente replicar esse comportamento, saca? Eu vou replicar esse comportamento e depois eu vou verificar quais são as consequências que eu vou viver, né? E pensando mais na tua trajetória, assim, eu não sei se tem algum ponto de virada na tua vida em que tu percebeu essa questão da aprendizagem contínua ser tão importante. Se teve momentos que tu pode citar. Tem vários, tá? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, tá, Camila? Eu acho que quando eu era muito criança ainda, quando eu estava assistindo uma palestra, sabe aquelas palestras de escola, né, que chamam alguém para dar uma palestra na escola para crianças, né? E aí o cara, numa palestra de criança, o cara fala o seguinte, olha, importante você saiba o seguinte, ó, seu pai e sua mãe provavelmente amam você. Nunca vou esquecer dessa palestra. Ele diz assim, cara, seu pai e sua mãe provavelmente amam você. Mas, a menos que você queira ter exatamente a vida que seus pais tiveram, os conselhos deles sobre como você deve conduzir sua vida não são necessariamente as melhores referências. Pesado? Né? Cara, demais. Uma criança? Não, demais. Assim, teus pais e tuas mães, teu pai e tua mãe te amam. Mas, cara, se você não quer ter a vida que eles têm, então eles não são necessariamente as pessoas mais habilitadas para te aconselhar, né? Você, caramba, bicho, né? Eu comecei a pensar, cara, mas eu olhava na vizinhança, né? Eu venho de uma família humilde, numa vizinhança humilde também, eu olhava na vizinhança e eu não via ninguém com que eu dissesse, poxa, ali tá alguém para olhar, né? Foi quando eu comecei a dar valor para os livros, sabe, Camila? Foi quando eu comecei a dar valor para a filosofia, foi quando eu comecei a dar valor para outros conceitos. E aí, Camila, foi que eu fui ganhando mais e mais consciência situacional. Dizer assim, cara, um dos grandes desejos que eu tenho na vida, sabe, era, por exemplo, cara, vamos pegar 3 caras, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Sócrates foi mestre de Platão, olha o trio, tá? Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Sócrates, cara, não dá para saber muito o que ele falava, porque o que ele diz é dito através dos livros de Platão. Mas vamos pegar Platão e Aristóteles. Cara, é impressionante como mestre e discípulo conseguem não concordar sobre quase tudo, sabe? Tipo, eles não concordam, né? Daí você vai mais longe, você pega outros filósofos, cara, e você vê que todos eles dizem que todo mundo está errado, né? E que os caras trazem uma nova perspectiva. Meu desejo era pegar esse povo todo e colocar dentro de uma sala e dizer, gente, ó, vocês se resolvam agora, sabe? Vocês se resolvam. Entre si. Não, porque, poxa, eu passei uma vida inteira estudando as coisas para o próximo cara que eu ia estudar dizer que tudo que eu tinha aprendido antes era besteira, entende? E que não era assim, que a vida não, a felicidade não era isso. Você devia estar buscando as coisas erradas e meu Deus do céu, cara, que raiva! Frustração. Sabe? Não, ao mesmo tempo que era frustração, Camila, também foi ligando em mim aquele senso de, poxa, eu não consigo atingir a verdade. A verdade eu não consigo chegar nela. Então a minha vida passa a ser viver em busca de me aproximar dela, sabendo já que eu não vou chegar nela, né? Eu dou um exemplo de um dilema duro pra caramba, sabe? Imagina, por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre os dilemas filosóficos, né? Tem um dilema famoso que é o dilema do trem, né? Cara, pô, tem uma família, você tá em cima da bifurcação e tá vindo um trem, tá? Aí você tem uma alavanca que pode mudar a direção do trem. Num dos lados tá um cara sozinho, bêbado, que você sabe que é bandido. Do outro lado está uma família, uma mãe com 4 filhos. Da forma como está, o trem vai seguramente matar a mãe e 4 filhos.
mas você tem o poder de puxar a alavanca e eventualmente fazer o trem passar por cima da pessoa lá que é uma pessoa ruim, em teoria. Você puxa a alavanca, aí já começa toda uma discussão, não sei se eu puxo e tal, mas boa parte das pessoas diz, não, eu puxo. Tá bom, então agora vamos suspender esse fato e vamos para outra realidade, tá? Do teu lado, tá, no trem, tá uma família da mãe com os 4 filhos, a mesma mãe com os 4 filhos, aliás, não sei o que esse pessoal fica fazendo em cima do trem, tá? E do teu lado tá o cara, né? Do teu lado tá o cara. E você sabe que se você empurrar ele, você vai descarrilar o trem e o trem não vai atingir a família e os 4 filhos. Você empurra o cara? Quase ninguém empurra. O que mudou? O que mudou? Sabe? O que mudou? Então, na prática, você continua tendo a decisão de... E você ativamente está empurrando. Aliás, a mesma força que você empurrar a alavanca é pesada, sabe? A mesma força para empurrar a alavanca você vai usar para empurrar o cara. Mas dá a ilusão de que não é tu que está fazendo. Não sei, entende? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A grande questão, e aqui eu não estou querendo nem fazer apologia a empurrar ou não empurrar, nem nada disso. Só estou dizendo que, cara, você vai descobrindo com o tempo que as tuas verdades, né, não são tão tuas assim, né, e que você precisa revisitar. Tipo, aquilo, quase tudo que eu sou absolutamente convicto sobre, eu me dou conta pouco tempo depois que não sou tanto assim, entende? Então, essa abertura para admitir que eu não sei é o que me permite continuar aprendendo. Assim, se você está convicto que sabe uma coisa, você não aceita aprender sobre ela, né? Então, eu admito que eu não sei nada sobre nada. Quer dizer, que eu sei nada sobre nada. Ok, tu sabe nada sobre nada, vamos partir dessa premissa. Mas se a gente for colocar isso para dentro da realidade do trabalho, mercado de trabalho, dos negócios, tu continua com a mesma premissa? Continuo sabendo nada sobre nada. Porém, eu passo a admitir o seguinte, ó. Outro ponto, Camila, assim, eu sempre dou uma historinha, né? Cara, quando você programa, por exemplo, jogos de xadrez, você não consegue achar necessariamente um programa de computador não consegue determinar qual é a melhor jogada com 100% de certeza. Isso é impossível para o xadrez, dada a natureza do jogo, tá? Mas, cara, jogos de xadrez jogam. Por quê? Porque em dado momento você dá uma condição de parada pro programa. Cara, aqui tá bom o suficiente, joga, entende? Eu acho que de certa forma a gente vive dessa forma, sabe? Você precisa estar dizendo assim, ó, com base no que eu sei, com base no que eu entendo que a melhor saída é essa aqui, entende? Mas de maneira nenhuma eu vou afirmar que é a única ou é indiscutivelmente a melhor saída, entende? De maneira nenhuma, não vou me permitir, sabe? Agora, com base no que eu sei, porque aí o que eu penso é o seguinte, tá, Camila? Você não pode paralisar por análise. E aí é outro aprendizado que eu tive, tá? Raramente existe uma ação ruim. Aliás, existe. A pior ação que existe é não fazer ação alguma, né? Tipo, a não ação é problema, sabe? Então, às vezes, independente do caminho que você siga, você vai encontrar justificativas para esse caminho, sabe? Por exemplo, cara, linha estratégica da Apple e da Microsoft. Cara, Microsoft, mercado aberto, com software aberto, parceria com 300 mil empresas. Tá certo? Tá, mas a Apple agora, cara, mercado fechado, a Apple domina a tecnologia de ponta a ponta. Tá certo? Tá. Aí vem outro ponto importante, tá, Camila? A gente tem que conseguir tomar ou pensar numa linha de raciocínio, pelo menos, que nos mantenha minimamente consistentes, porque, poxa, você tem que ser consistente numa direção, e também coerentes, né? Uhum. Tipo, eu acho que a incoerência é mais prejudicial necessariamente do que a falha estratégica ou o erro estratégico. Você precisa ser coerente. E quando tu pensa nessa questão de aprendizado contínuo, acho que vai muito em direção ao que tu trabalha nas tuas mentorias e consultorias. Por quê? Tu é uma pessoa técnica, digamos assim. Geralmente tu trabalha com pessoas de tecnologia, em sua maioria. Tá. E tu precisa mostrar para essas pessoas que também não adianta tu ficar se atualizando na técnica.
Tu precisa aprender outras coisas, tu precisa entender de negócios, de gestão, de gente. Então, acho que também existe uma dificuldade, às vezes, das pessoas saírem das suas caixinhas. Tu sente dificuldade de mostrar isso para as pessoas? Eu acho que, primeiro um ponto, tá, Camila? Eu não sei se eu sou um cara técnico, sabe? Já foi, tu começou por aí. Eu não sei se eu sou um cara técnico ou se eu sou um cara de humanas que gosta de tecnologia. Eu não sei. Pode ser, sabe? pode ser. Eu fico transitando tanto entre os mundos aí que eu não sei. Assim, isso eu realmente não sei. E honestamente não importa, sabe? Agora, o fato é, eu sou um cara reconhecido por tecnologia que fala sobre negócios. Isso é um fato. Mas assim, se eu sou um cara de tecnologia, eu não sei. De novo, Camila, você sabe um momento em que o carro mais precisa gastar... Quando você pega um carro, por exemplo, sabe quando que ele gasta mais combustível? Quando ele precisa romper a inércia. Quando está parado. Parado e começar a mover quando ele gasta mais combustível. Quando ele está a 80 por hora e você precisa ir a 130, é quando ele vai gastar mais energia, sabe? Tipo, toda vez que você precisa romper a inércia, isso vai te fazer gastar mais energia. Eu acho que muito acontece às vezes também, a mesma coisa que acontece com as empresas, né? A mesma coisa que acontece também com os profissionais. Cara, qual é o momento em que eles precisam mais gastar energia? Quando eles precisam romper a inércia, né? Se colocar em movimento, né? Tipo, cara, eu preciso começar a falar sobre negócio. Poxa, nunca falei sobre negócio, agora tem que falar. Tem que, entende? Tipo, esse começo é o mais complicado. Depois que as pessoas começam a colocar a coisa em movimento, aí tudo vai ficando mais fácil. Entende? Romper a inércia é sempre onde existe o grande gasto, sabe? O grande consumo de energia. Superando isso, tudo fica fácil. Mas dentro desse mundo de tecnologia, tudo é muito ágil. Tudo muda muito rápido. Como é que hoje tu ensina as pessoas a se manterem atualizadas, por exemplo? Qual é a dica que tu dá? Como tu se mantém atualizado? Esse é outro ponto importante, sabe, Camila? Existe essa ilusão de que as coisas mudam muito. Mas não. Não. Na prática, você vai, na maior parte do tempo, você vai descobrindo formas novas de fazer o que você já fazia. Entende? Ok. Cara, antes eu escrevia software desse jeito, agora eu escrevo dessa outra forma. Cara, na prática você não está necessariamente fazendo uma coisa absolutamente nova o tempo todo. Você está achando formas novas de fazer aquilo que você já fazia, né? E aí a minha recomendação para as pessoas está exatamente nisso. Se você tirar a ênfase da forma nova, né, e botar mais ênfase na coisa que você tem que fazer, né, na essência, aí você vai ter um conhecimento que vai perdurar. Sabe? Por isso que eu falo que as pessoas não devem concentrar tanto em aprender a melhor linguagem de programação, o melhor framework de todos os tempos da última semana, porque toda semana muda, entende? Poxa, eu fiz agora há pouco tempo uma série de postagens sobre computadores, e eu falei para você em outra conversa, assim, cara, estou há 30 anos, mais de 30 anos desenvolvendo software, e cara, o que eu aprendi nos últimos 27, em 27 esses 30 pelo menos, já não tenho utilidade nenhuma. Mas, não, cara, na verdade, a camada alta mudou. Na base continua sendo a mesma coisa. Uma vez perguntaram para o Jeff Bezos, né, da Amazon, cara, poxa, o que vai mudar nos próximos 10 anos? O que vai mudar nos próximos 10 anos? E ele falou, cara, eu adoro essa pergunta sobre o que vai mudar nos próximos 10 anos, porque eu acho que ela é relevante. Mas muito mais importante do que responder o que vai mudar nos próximos 10 anos é o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Né? Quais vão ser as não mudanças, o que vai continuar sendo verdade, sabe? Tipo, cara, o que continua sendo verdade? Por exemplo, as pessoas falam sobre marketing digital. Cara, marketing digital é uma coisa nova? Mas continua sendo marketing. Sabe? Aquilo que você sabia sobre marketing continua valendo agora. Você tem que achar um novo veículo. Mas ainda é o conceito, sabe? Eu acho que esse é o problema. As pessoas sentem uma necessidade muito grande de descartar as coisas, sabe? Poxa, isso aqui é antigo, não vou usar mais. Isso aqui é antigo, não vou usar mais. Não, cara, tipo, o que disso aqui ainda é válido hoje, sabe? Cara, filosofia, voltando para filosofia. Cara, a quantidade de conhecimento acumulado antes de Cristo, e não pouco, alguns séculos antes de Cristo, e que é válido até hoje, é impressionante. A quantidade de vezes que você vê as pessoas falando alguma coisa como sendo uma grande descoberta, você fala, cara, de novo repertório, tá? Já vi isso aqui, né? Isso que o pessoal está falando agora como sendo uma coisa nova, por exemplo, tá, Camila? No mundo de tecnologia se fala muito sobre, nós temos que fazer ciclos ágeis, né? Para você fazer entrega em ciclos, para poder validar a entrega, tal. É ciência da agilidade. Coisa nova?
Cara, na década de 60 já se falava sobre PDCA, que é exatamente a mesma coisa. Ah, nossa, porque o Spotify criou o modelo de squads e papapá, papapá, modelo completamente novo e revolucionário. Cara, isso é gestão matricial, entende? Assim, com um verniz novo, com, óbvio, algumas atualizações importantes, porque afinal de contas se desenvolveu, mas a essência é a mesma, sabe? Mas não, as pessoas têm essa ânsia, dizem, não, é completamente novo, é revolucionário, é transformador. Cara, assim, Salomão escreveu não sei quando, que cara, não tem nada novo debaixo do sol. Né? Continua valendo. E continua valendo, não tem nada novo debaixo do sol. E aproveitando essa pegada de aprendizado contínuo, fica o convite para o teu clube de estudos. Sim, para o meu clube de estudos, para a minha mentoria. E ó, interessante noticiar o seguinte, né? A gente tem conteúdos no clube de estudos que estão lá abertos, cara. Você não precisa pagar um centavo para consumir também. Coisa boa. Lá eu falo, por exemplo, eu tenho material aberto sobre como você participar de uma entrevista para uma Big Tech. Aliás, isso é um ponto interessante, sabe, Camila? Tipo, as pessoas têm uma ideia completamente equivocada sobre o que é o objetivo do entrevistador. Cara, entender um pouco melhor sobre isso pode ajudar, né? Então, se quem está acompanhando, fica o convite para verificar o que a gente tem lá de conteúdo. E também cá entre nós, né? A gente quer ganhar dinheiro, né, Camila? Pelo amor de Deus. Tem conteúdo pago também e vale a pena. Vale muito a pena, mas para a pessoa saber que vale a pena, ela pode consumir o gratuito para ter certeza. Nada, cara. Boa parte de quem está assistindo aqui já me conhece, já vê o meu conteúdo há tempos. Né? É o que eu falo, as pessoas falam, às vezes um dos argumentos que eu uso com frequência é para, Elemar, por curso de estudos nem tanto, mas para mentoria de arquitetura o pessoal fala, nossa, Elemar, a mentoria é meio salgada, né? Meio cara. Não sei se pô, não tem condições de fazer um investimento. Cara, essa é exatamente a razão pela qual você deveria fazer um investimento, cara. Se você tivesse grana sobrando, eu ia dizer, vai pra praia, cara. Vai pra praia, tua vida tá resolvida. Vai perder tempo estudando comigo? Ok, tem um valor intrínseco, não me contradizendo, mas, cara, é exatamente pela grana tá curta que você tem que gastar no lugar certo, cara. Né? Investir, né? Não é nem gasta o investimento, ele retorna. Cara, assim, se você tem patrimônio, segura ele, salva, protege. Se você não tem, cara, você vai proteger o quê? Vamos estudar, cara, vamos fazer. E aí, de novo, verificar quem são as suas referências. Eu tenho a felicidade, Camila, de ser considerado referência por muitas pessoas, sabe? E tenho também excelentes referências e eu posso dizer o seguinte, tá? Desde muito cedo eu entendi que o valor que eu invisto na minha preparação, na minha qualificação, esse valor sempre retorna. Desde que eu não foque só nas entradas, que eu foque na saída. Né? Gerar valor. Eu tenho que me preocupar com geração de valor. Faz muitos anos que eu me preocupo, cara, eu tenho que achar uma forma razoável de ligar algum ganho que eu tive a um livro que eu comprei. Sabe, tipo, o pessoal me questiona muito por comprar muitos livros, eu digo, cara, esse livro tem que se pagar. E assim, eu tenho muitos livros que se pagaram muitas vezes por uma frase. Perfeito. Uma frase. Só às vezes um conhecimento que tu adquire ali que vai mudar várias esferas dentro da tua vida. Uma ideia. Uma ideia. Me dá uma alavanca suficientemente grande e eu movo o mundo. Nossa, perfeito. Tu sempre tem uma frase perfeita para fechar o vídeo. É porque eu leio muitos livros, eu faço investimento na minha preparação. Perfeito. Tá Muito bom? obrigada, então, Elemar. Fica de novo aí o convite para quem quiser conhecer o Clube de Estudos. Quem está assistindo no YouTube, o link tá dentro do canal, tá? Então tem do Clube de Estudos, tem da mentoria, tem de todos os canais ali também, Instagram, LinkedIn, até TikTok tu tem. Com dancinha. E então fica o convite para quem quiser participar e quem quiser deixar um comentário aqui embaixo também. À vontade. Vai ser um prazer ignorar. É isso mesmo, bordão de sempre. Até a próxima. Até mais.